Olá! No vídeo de hoje eu vou te contar um pouquinho a diferença de persona e público-alvo, como descobrir a sua persona e como descobrir a sua persona vai mudar o seu faturamento. Então vem comigo! Gente, para começar, eu coloquei aqui um slide relembrando um pouco a diferença de persona e público-alvo. Se você quiser ler mais sobre, a gente colocou um post essa semana sobre as diferenças, que tem exatamente esse quadro aqui. E basicamente, persona é uma visão detalhada do seu cliente, ou seja, ela tem hobbies, ela tem gosto, ela tem nome, seu cliente, ele não é uma pessoa qualquer, é um cliente que já existe, você tem todo o conhecimento do que de fato esse cliente ele sente, de fato quais são os problemas desse cliente, os hobbies, o que ele gosta de fazer, é uma visão muito mais detalhada, muito mais específica. A persona é a representação do seu cliente ideal. Então, por isso que não é qualquer cliente que vai ser sua persona. Ele é aquele cliente que você quer alcançar mais vezes, ou seja, é aquele cliente que está sempre indicando a sua empresa para os amigos, para os familiares, é aquele cliente que está sempre renovando contratos e procurando a sua empresa para fazer os negócios dele. Ele sempre prioriza você perante aos concorrentes. Então, ele é aquele cliente ideal. E lembrando que tem negócios específicos, por exemplo, as imobiliárias, que têm personas diferentes, tem mais de uma persona. Mas é sempre bom a gente limitar o número de personas para a gente não querer também alcançar todo mundo. E sim alcançar aqueles clientes que são realmente bons e que vale a pena a gente investir nosso tempo. Já o público-alvo, ele é uma versão mais ampla do seu público, ou seja, é praticamente todo mundo que consome o seu produto, ele é o seu público-alvo. Então, você coloca uma idade, por exemplo, de 25 a 60 anos. Você coloca uma renda, você fala sobre se é casado, estado civil, né? Mas você não tem uma visão detalhada dos interesses e hobbies dessa pessoa. Então, você sabe apenas informações gerais. A diferença de público-alvo. No público-alvo, isso é um exemplo de uma imobiliária. Homens e mulheres de 25 a 35 anos, uma renda mensal de 3.500 e que procuram um imóvel. Isso é um público-alvo padrão, definição de renda, definição de se é homem ou mulher e o que ele procura, o interesse simples dele. Já a persona não. A gente tem o João, de 30 anos, ele é empresário de uma pequena loja, noivo de Júlia, aos finais de semana gosta de sair com casais de amigos, ver futebol e ficar nas redes sociais. Ele procura um apartamento para morar com sua futura esposa e o seu cachorro, mas não tem tempo para se dedicar a essa procura. A diferença gritante assim entre os dois, e é justamente por isso que ela é tão fundamental fazer uma persona bem feita. Mas e aí, como descobrir a persona? Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, você tem que entender que personas são pessoas reais, ou seja, você não pode imaginar por elas. Elas têm que te contar o que de fato elas sentem, quais são os hobbies delas, quais são as dores dessa persona. E para você saber um pouco mais disso, você pode procurar pelo histórico de compras, entrevistas, formulários, comportamento de consumo e N outras possibilidades. Você pode também pesquisar nas redes sociais. E se você tem algum amigo que é algum cliente seu, alguém que você tem intimidade, liga, pergunta pra ele quais realmente são os hobbies dele, que fala com ele que ele representa um cliente ideal pra ele, que ele tá dentro de um segmento, ou seja, um grupo que tem vários comportamentos como ele, que você entende que são seus clientes ideais. Então conversa um pouco com ele pra ele entender melhor sobre os hobbies dele. Gente, uma forma de estruturar a persona que a gente utiliza aqui na Megali é fazer o mapa de empatia, que ele é dividido em 4 quadrantes principais, que é o que a persona pensa e sente, o que ela ouve, o que ela vê e o que ela fala e faz. Mas além disso, a gente acrescentou mais 2 quadrantes, que é as dores da persona e as necessidades da persona. Para entender um pouquinho melhor como preencher esses quadrantes, a gente vai pegar aquele exemplo antigo que a gente utilizou, que é o João, que ele está recém-casado com a Júlia, ele procura um apartamento e ele é dono de uma pequena empresa. Então vamos lá. O que o João pensa e sente? O João ele tem uma pequena empresa, então ele se sente muito inseguro em relação ao futuro dessa pequena empresa. Ele não sabe se está na hora de expandir, se ele está na hora de retrair um pouco, ele fica inseguro em relação ao mercado dele mesmo. Então ele tem essas inseguranças em relação à empresa.
Além disso, ele tá muito preocupado com o tempo do casamento, porque tá chegando, então ele tá preocupado com os detalhes, de deixar alguma coisa passar, tá preocupado com o próprio orçamento do casamento, se ele realmente vai dar conta de pagar tudo que ele propôs a pagar. Então ele tá bastante preocupado. E além disso, ele sente saudades da época de adolescência dele, que ele brincava, ele bebia com os amigos, ele não tinha tantas preocupações como agora. O que o João ouve? O João, ele ouve muita opinião dos familiares e da noiva dele, Júlia, e ele também ouve muito os amigos dele. E o que ele mais está ouvindo ultimamente é que ele tem que olhar logo um apartamento, ele tem que procurar logo, que o casamento tá chegando, que vai ficar apertado se ele olhar para depois, que ele precisa fazer isso agora. Então é o que ele está mais escutando dos amigos e dos familiares. Além disso, ele também escuta música, ele estuda sertanejo, ele gosta de pagode, ele é uma pessoa bem eclética em geral. O que ele vê? Ele vê a família dele todos os dias, né? Porque ele ainda mora com os pais dele, vai ser a primeira moradia dele quando ele casar com a Júlia. Além disso, ele vê a Júlia constantemente, às vezes 3, 4 vezes na semana, principalmente nos finais de semana, e ele também sempre procura ver pelo menos uma vez na semana os amigos dele. Além disso, ele vê séries na Netflix, ele vê as redes sociais constantemente, é um hobby dele, ele está sempre conectado, seja no Instagram, seja no Facebook, no LinkedIn, ele está sempre atento às redes sociais. O que ele fala e faz? Basicamente, ele fala que vai fazer e cumpre, ou seja, ele tem como meta que ele, uma vez no ano ele vai viajar com a namorada dele. Então, todo ano ele faz isso, independente de qualquer coisa. Ele pensa que qualidade de vida é muito importante. Então, ele está sempre nos melhores bares, sempre nos melhores restaurantes. Ele realmente propõe a se fazer, ele pensa aquilo que qualidade de vida é importante e, de fato, ele faz. Ele está sempre procurando lugares desse estilo. As dores, como a gente pôde perceber, ele está sendo bastante pressionado com o casamento e o negócio dele ao mesmo tempo e dividir a atenção com tudo, então ele está bastante ansioso. Ele está sentindo que ele não está conseguindo conciliar o tempo dele para fazer tudo que ele quer ao mesmo tempo. Então, ele está sentindo falta de tempo, principalmente. E as necessidades é que alguém facilite a vida dele, que alguém realmente possa diminuir o tempo dele de olhar cada coisa. Quanto mais facilitar a vida dele, ou seja, que entra, por exemplo, a imobiliária. Se uma imobiliária, por exemplo, tiver um apartamento já do jeito que ele sempre quis, ele tem cachorro, então tem que aceitar cachorro. Tem que ser um apartamento que ele consiga reunir os amigos dele. Ele vai conseguir ter um bar, às vezes no apartamento, uma área gostosa de reunir os amigos, que é muito importante para ele. E é importante ter qualidade de vida. E, além de tudo, ter segurança para a família dele também, porque ele se preocupa muito com isso. Mas você deve estar se perguntando como que de fato a persona muda o faturamento. E primeiro é que você vai escolher muito bem os canais, porque você já sabe aonde a sua persona está e quais canais ela consome. Então, por exemplo, o João, do exemplo passado, ele não é uma pessoa que lê jornal. Não foi dito isso hora nenhuma na hora de fazer o mapa de empatia. Então, você não vai gastar dinheiro em jornal, porque ele não vai ler e não vai atingir ele. Ele vê televisão somente futebol e às vezes um jornal ali de vez em quando, mas não é algo que ele usa sempre. Então, às vezes você vai gastar muito dinheiro numa propaganda na televisão que ele não vai assistir e não vai atingir ele. Mas, em contrapartida, ele tá sempre nas redes sociais, ele é uma pessoa antenada, ele tá sempre ali, a gente falou no Instagram, no Facebook, então vale a pena você investir em anúncios para essas redes sociais. Além disso, você saber a sua persona vai guiar toda a sua campanha, e não só a sua campanha, mas também a estrutura da sua empresa. Então, por exemplo, se você sabe que tem o João, que é uma persona, e que ele preocupa muito com facilidade, o seu site vai mudar para ser um site mais acessível, para ser um site mais rápido, mais assertivo nas opções. O tratamento do corretor vai mudar, porque o João ele tem hobbies específicos, então não é qualquer apartamento que atinge ele, que vai ser de fato interessante para ele. Ele vai procurar um apartamento com espaço grande, pelo menos na sala, porque ele gosta de ver futebol, gosta de reunir amigos, gosta de estar com a família. Ele vai ter que ser um apartamento numa localização privilegiada, porque, como a gente pode ver, ele ouve muita opinião dos familiares e da família dele. Então, é importante, sim, a reputação e a imagem que aquilo tá. E ele também é muito preocupado com qualidade de vida. Então, ele precisa estar num lugar que ele vai se sentir confortável, bem e feliz. E, principalmente, gente, a gente entendeu que a dor principal é o tempo. Então, tudo que a gente for alcançar esse cliente vai ser
justamente focando que a gente vai facilitar a vida dele, que a gente vai fazer esse trabalho mais fácil para ele, a gente vai diminuir o tempo dele de procura e vai tornar a vida dele mais fácil. Então, vocês viram como que mudou o argumento? Não é só vende-se um apartamento ou aluga-se um apartamento no bairro X. Se você está procurando um apartamento que aceite cachorros e que, enfim, você possa reunir seus amigos e sua família, a gente tem a opção certa para você. Chega de perder tempo com outros anúncios. Enfim, isso foi só um exemplo. É claro que tem que estruturar melhor isso, mas para vocês entenderem um pouquinho de como que isso muda toda a perspectiva do seu negócio. E pode ter certeza, se você tem as pessoas bem inscritas, isso vai mudar muito o seu faturamento. Você vai alcançar muitos Joãos por aí, e Marias, enfim, a quantidade de pessoas certinhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer da forma mais curta possível, mas esse é um assunto longo. Infelizmente, ele dedica muito tempo. E pode ter certeza que quando vocês forem fazer esse trabalho, vocês vão ver que é um trabalho, sim, cansativo. Mas, como eu falei, é de muito retorno para a empresa. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo!